Seja muito bem-vindo ao canal Jesus Palavra da Vida. Eu sou o Lucas e te saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando agora o quarto vídeo desta série acerca da fé. Nós estaremos falando neste vídeo sobre a fé emocional. Também um tipo de fé que encontramos nas Santas Escrituras. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, seu capítulo 14, a partir do versículo 26 ao 31, que tem o tema, Jesus anda por cima do mar. A narrativa bíblica diz que os discípulos estavam dentro do barco e o barco era assolado pelo vento, pelas ondas. O vento era contrário. A situação dentro daquele barco era de caos. A situação dentro daquele barco era de cansaço. A situação dentro daquele barco era de incerteza, de insegurança. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, às 3 horas da madrugada, vem Jesus caminhando por cima das águas em direção ao barco. A Bíblia também nos diz que os discípulos se assustaram e ficaram com medo, gritaram: é um fantasma, é um fantasma. E a Bíblia diz que Jesus respondeu gritando: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. A Bíblia diz que Jesus vem agora de encontro e diz: olha, não temam, eu estou aqui, sou eu. E Pedro, na sua incompreensão, mas também dotado para isso precisa ter coragem, porque perceba que não é qualquer pessoa para caminhar sobre as águas. Perceba que não é qualquer tipo de fé que moveu Pedro para sair daquele barco. Pedro creu porque viu Jesus, e Jesus, olhando para Pedro, via esta fé sobre Pedro. Tanto que Pedro ele pergunta: se és tu, manda eu ir ter contigo, que eu vou ir por cima das águas. E Jesus, olhando e viu que Pedro estava convicto, Jesus disse: vem. O convite que Jesus faz a todo ser humano. Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus agora está fazendo o convite para Pedro. Pedro estava com medo, estava no barco, incerteza, tempestade, vento contrário, mas agora Pedro está saindo do barco em uma atitude de fé, está agora andando também sobre as águas. Isso é uma atitude de fé linda. Isso é uma atitude de fé completamente sobrenatural. Qual é o homem que pode andar sobre as águas? Qual é o homem que tem o relato de andar sobre as águas? Muitas pessoas julgam Pedro porque afundou. Ah, mas Pedro afundou. Mas eu quero ter esta fé de, antes de afundar, primeiro andar sobre as águas. De descer do barco e firmar o pé sobre aquilo que não há firmeza. Isto é ter uma fé. Mas mesmo Pedro tendo esta fé, percebam que agora nós estamos falando de fé emocional. Porque Pedro agora vai se deixar ser levado pelas circunstâncias como qualquer ser humano. A Bíblia diz que, mas sentindo o vento forte, teve medo. Medo é uma emoção. Pedro agora está deixando de lado a fé genuína, a fé sobrenatural, e entrando em uma fé emocional. A fé emocional, ela é marcada pelas situações. A fé emocional, ela é atingida pelas circunstâncias externas e também internas. Porque percebam que as circunstâncias externas é o vento forte. E as circunstâncias internas é o medo que este vento está gerando sobre a vida de Pedro. E a Bíblia diz que, e ele sentindo este vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Pedro agora deixou a sua fé sobrenatural, está com a sua fé emocional e o emocional abalado pelo medo. Ele está sucumbindo às águas do mar.
Mas Pedro fez algo que eu e você também precisamos fazer, porque não são todos os dias que nós estamos com esta fé sobrenatural. Não são todos os dias que o crente está 100%, não. O próprio apóstolo Paulo clamando a Cristo, dizendo, já orei para que se passe esse espinho na minha carne. Mas o próprio Jesus disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Então são nos momentos de instabilidade, nos momentos de fraqueza que Deus mais aperfeiçoa as nossas vidas. Mas é necessário reagirmos. Porque quando Pedro estava afundando, o primeiro ato dele foi clamar. A Bíblia diz, e clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então eu não sei qual é o período, a instabilidade, quais são as questões emocionais que estão atingindo a sua fé neste momento. Mas eu quero dizer para você que se você clamar neste momento, independente das águas que estão tentando te afogar, independente das circunstâncias que estão tentando tragar a sua fé, a sua convicção em Deus, em Cristo, neste momento, receba a mão do nosso Mestre te resgatando, porque a Bíblia diz, e logo Jesus, e logo depois de quê? De Pedro ter clamado, e logo Jesus estendendo a mão, aleluia, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então esta é a voz de Jesus dizendo para nós, segura na minha mão, eu te ajudo e te põe de em pé uma vez mais, e não duvides, não seja mais pego por este medo, não seja refém deste medo, o Espírito está dizendo, porque Jesus tem o poder de te colocar uma vez mais de em pé. Então neste momento receba a fé sobrenatural, receba algo da parte de Deus e deixe as emoções contrárias agora neste momento saem da sua vida e você recebe uma capacitação dos céus, algo a mais para você continuar a sua jornada. Receba em forma profética esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Ficamos por aqui, até uma próxima oportunidade. Que Deus em Cristo abençoe a cada um e um abraço.